Meu nome é Rogério, eu hoje moro em São Paulo, sou de Fortaleza, morei 23 anos lá, e eu sempre gostei muito de criar coisas. Eu acho que por isso que eu acabei indo para esse ramo do empreendedorismo, assim, de formação eu fiz medicina, que é uma faculdade bem tradicional, e na medicina eu comecei a participar de uma ONG, que essa ONG parece muito a IESEC, que faz intercâmbio e projetos. E daí eu acabei me envolvendo com a parte de direitos humanos, acabei conhecendo mais sobre entendimento em saúde, que é o tema que a gente trabalha, que é como é que as pessoas entendem saúde. E desde que eu comecei a estudar esse tema e conhecer o que era empreendedorismo social, que foi em 2013, que eu não parei mais, assim, e fui seguindo nesse ramo do empreendedorismo social. Falei um pouco de mim, porque eu não gosto muito de dizer o que é que eu faço enquanto papel social, porque eu acho isso muito, não vou dizer que eu sou médico, que eu acho muito forte. Isso. E eu fiz uma formação agora, final de semana, de Paulo Freire, e é um pensamento que eu já me adequo bastante, e eu não gosto muito só de falar, né? Eu gosto muito de construir com as pessoas. Então, eu vou falar um pouco bem rápido da Pulsares, e aí eu quero também mais entender o que é que vem de dúvida e tal, para a gente, né, fazer uma coisa mais criada, coletiva, do que só eu falando aqui. E aí, a Pulsares surgiu muito rapidamente, porque na faculdade eu via muito a dificuldade das pessoas de entenderem o que é saúde, no sentido de você ia numa consulta, as pessoas, às vezes, no final da consulta, você perguntava, você entendeu? E a pessoa falava, entendi. Mas você percebia que não tinha aquela coisa ali que não ficou muito clara. E aí eu comecei a estudar muito sobre como é que as pessoas entendem saúde, como é que dá esse processo das pessoas entenderem, explicarem saúde. E aí eu comecei a estudar uma coisa que chama letramento em saúde, que é um tema na saúde muito novo. Vai ter o primeiro congresso internacional próximo ano, que é como é que as pessoas acessam informação em saúde, como é que elas pegam essa informação e aplicam no dia a dia. E aí eu comecei a olhar muito para a receita, porque receita todo mundo reclama da receita, da letra. E eu comecei a criar um novo modelo de receita à mão, desenhado. E essa receita ela vem tinha imagem, tinha linguagem fácil, eu colocava uns desenhos, sendo que eu fazia à mão, e demorava muito para fazer. E as pessoas pareciam gostar dessa receita que era mais entendível. E aí, quando foi em 2015, eu vi o laboratório de inovação do Social Good, aqui em Floripa. E aí era para tirar ideias do papel, que mudavam o mundo e tal. Eu falei, olha, eu vou aplicar essa ideia aqui de criar um programa que faz essa receita que eu faço à mão mais rápido, que eu acho que é uma coisa que vai. E aí eu apliquei, vim para Floripa em 2015, foi meu último ano de faculdade, eu vim 5 vezes para Floripa. Era tudo pago, então foi ótimo, porque Fortaleza e Floripa é um trecho caro. E aí a gente ficou em segundo lugar na época, e com uma proposta que era o Letras de Médico, que é esse software que fazia essa receita mais fácil, um programa que o profissional de saúde usa, faz essa receita automaticamente, imprime e dá para a pessoa no final da consulta, para resolver essa questão do entendimento. E para o profissional tem uma questão também que quando a pessoa não entende, a consulta perde efetividade, fica mais longa, o profissional se frustra. Então, também é uma dor do profissional. E aí a gente ficou em segundo, e o Márcio, que hoje é CEO da Semente, diretor, ele estava na banca de avaliação. E aí ele falou, olha, por que é que tu não vem passar 3 meses aqui em Floripa, que a gente, né, passa por mentorias e tal. E aí, em 2016, terminei a faculdade, dei uns plantões, fiquei sem saber o que é que eu ia fazer direito. E aí eu vim para Floripa para passar 3 meses, sendo que eu passei 3 anos. Foi um processo bem intenso. É a E magia aí, da ilha. a magia da ilha e outras coisas aconteceram do lado pessoal que impacta no empreendedorismo em si, né, na empresa. E aí, quando foi em 2018, a gente mudou para Pulsares, que é o nome que a gente tem hoje, e entraram pessoas novas, a gente começou a fluir mais, e aí agora a gente participou da aceleração da Estação REC, que é a aceleradora do Facebook com a Artemisia, que é a aceleradora de negócios de impactos sociais, muito boa, recomendo bastante. E acabei de sair do programa de aceleração da Artemisia. E eu passo que a gente hoje está na Pulsares, que hoje a gente se define como uma empresa que é especializada em Health Letters, que é essa área de letramento em saúde aqui no Brasil, e a gente cria soluções tecnológicas e não tecnológicas. E a gente diz que agora a gente cria solução não tecnológica porque a gente, pelas validações que eu fiz de mercado, foi um período que a gente viu que as pessoas, principalmente instituições, têm uma demanda de saber o que é letramento em saúde, e falam que aqui no Brasil não tem um estudo falando sobre, tem alguns estudos, mas não tem uma pessoa que fale sobre, ou não encontraram instituições que falem sobre, então a gente está se posicionando como referência nessa área,
e usando o letramento em saúde como posicionamento da empresa para atrair as pessoas e divulgar mais a tecnologia. Então, a gente gravou o primeiro curso do Brasil desse tema para a Secretaria de Saúde de São Paulo. A gente faz oficina de comunicação não violenta com profissionais de saúde, para os profissionais se comunicarem melhor com os pacientes. E a gente também tem o programa de computador, que é o mesmo, que ele gera essa receita mais fácil, e ele é usado por qualquer profissional de saúde. E no começo, a gente tinha, falando de hipótese, a gente tinha uma hipótese de validar esse modelo com profissionais B2C, né, que eram os médicos mesmo que iam comprar. Sendo que a primeira coisa que a gente viu é que os médicos não gostavam do nome antigo, que era letra de médico. Eles ficavam meio assim. Quem gosta muito de nome letra de médico são as pessoas, que não são da saúde. Os profissionais, eles acham que estão falando deles e não gostam. Então a gente mudou de nome por conta disso, algumas vezes, até chegar em Pulsares. E a gente viu que essa hipótese não validou, porque hoje em dia os profissionais, eles têm um prontuário. E então, que é um sistema que ele coloca tudo do paciente. Então, as pessoas não iam pagar por um outro sistema que era uma receita. Então, a gente então B2C não está indo. Aí a gente começou a ir para o B2B, que era hospitais e clínicas populares. Aí, clínica popular, conversei com 5 clínicas populares ao longo do tempo. Vi também que não fluiu, a conversa não foi, não era o andor da clínica popular. A nossa hipótese de proposta de valor para a clínica popular era a gente fidelizar o cliente. Vou fazer uma comunicação melhor, uma receita, então vou atrair mais o cliente. A gente não validou. Falei, tudo bem, vamos falar com hospitais. Aí hospitais também tinha a demanda de integrar com o prontuário que eles já usam. É um processo demorado. A gente falou, tudo bem, hospitais não. Aí a gente foi para governo, vamos falar com secretaria. Aí as secretarias também já pagam por um prontuário e é um processo muito demorado e as pessoas usam muito no SUS. Profissionais de saúde do SUS são os que mais usam a plataforma hoje. E a gente falou, cara, vamos deixar gratuito para o SUS, que a gente cria case de uso e a gente, né, tem mais base nisso. Então a gente liberou de graça para o SUS, hoje está liberado de graça para todo mundo, está aberto. E aí a gente foi falar com as secretarias e secretaria de Floripa, de São Paulo, uma secretaria do interior de Santa Catarina, outra secretaria e não fluiu. Aí a gente, meu Deus do céu, e agora? Isso ao longo dos anos. E agora, nesses últimos 6 meses, a gente revisitou essas propostas de valor, essas hipóteses, e foi mais a fundo nelas especificando. E a gente, a cada momento, foi investigando outros formatos. Então, a gente começou com médicos, então vamos testar com farmácia, porque o farmacêutico clínico, que é um profissional que acabou de sair do hospital, ele está atendendo nas farmácias, e hoje tem muita farmácia. Então, o que a farmácia, na nossa visão, né, nosso achismo quer, é fidelizar o cliente. Então, vamos propor uma comunicação diferente com a farmácia, que é essa receita mais fácil, que a pessoa fideliza e tal. E aí a gente foi falar com algumas farmácias, mas acabou que por enquanto, grandes farmácias não, mas farmácias menores a gente está conversando ainda. E também com a indústria farmacêutica, como uma possibilidade da indústria, que foi um receio meu, porque eu particularmente sou contra a medicalização, contra o uso abusivo de remédio, mas com as validações eu acabei vendo que o maior player hoje da saúde e do mundo é a indústria farmacêutica. Então, é muito desafiador você querer negar um player que domina o mercado. Então, como é que eu construo uma relação que é ética, ao mesmo tempo uma relação que vai ser boa para o negócio, que vai ser boa para mim com esse player que eu não gosto tanto. E aí a gente conversou com 2 farmacêuticas e está conversando ainda mais a fundo para entender como é que a gente consegue fazer um modelo de negócio com essas indústrias, a gente está validando. E uma coisa dessa coisa de testar modelos de negócio que eu até queria já começar falando, eu demorei muito para ler o livro do Startup Enxuta, é um livro muito batido, né? Mas depois que eu li o livro de Startup Enxuta, a minha mentalidade de empreendedor mudou muito. Até porque eu trabalhei 6 anos em ONG na faculdade. Então, eu comecei a empreender muito vindo com uma pessoa da mentalidade de terceiro setor. Então, eu comecei a empreender querendo resolver o problema do beneficiário, que é o paciente. E eu digo que ao longo dos anos eu fui descendo a escada até chegar no 2,5. Que eu fui olhando mais para metas, para dados, para realidade, para mercado, para como é que você lida com esse mercado que existe, que é de fato, que eu não vou negar a indústria farmacêutica porque sim, ela existe, eu não tenho como simplesmente negar, e lidar de fato com números e dados, e se guiar de fato por hipóteses. E é uma coisa que o pessoal fala muito de se guiar por hipóteses, de startup enxuta e tal, mas depois que você para e você lê o que é o negócio de startup enxuta, o que é a hipótese, o que é se guiar por dados, e você começa a colocar isso na prática, é uma outra realidade, porque você começa a sistematizar o seu aprendizado. Então, eu consigo olhar para trás e consigo entender o que foi que eu já fiz e para onde é que eu estou indo.
E pode parecer uma coisa muito simples de falar, de fazer e falar, mas envolve você mudar uma cultura de pensamento. E aí acontece que na empresa eu comecei a mudar essa cultura comigo. Hoje eu tenho mais 2 pessoas que estão, uma em transição para ser sócio, outra a princípio não, vai ficar como funcionário / colaborador, não achei o nome ainda que a gente acha legal. E o desafio é mudar também a mentalidade dessas pessoas para se guiar por uma empresa que se guia por hipóteses e não vai se guiando por demandas muitas vezes de mercado. Então, a gente, ao invés de as demandas empurrarem a gente puxa a empresa pelas hipóteses. Então, o modo de se guiar pelas tarefas é pelas hipóteses. E a gente vai criando hipóteses e pelas hipóteses a gente vai guiando o que a gente faz na empresa. Não é que a gente vai guiando as tarefas ou da nossa cabeça, ou do que a gente acha que tem que fazer, ou de uma demanda que veio do mercado de fora. A gente tem uma lista de hipóteses e dessa lista de hipóteses a gente vai esgotando. E a gente vai anotando o que foi que a gente aprendeu para depois mudar e ir vendo como é que a gente vai. Então foi uma coisa que ajudou muito, assim. E a gente hoje está nessa fase de achar modelo de negócio, né? E até você achar um modelo de negócio, não tem como, assim, é testar a hipótese. E a gente passou muito tempo com a mentalidade de melhorar o produto. Ah, não, porque a gente tem que colocar uma tela aqui no software que é uma tela X, porque o profissional vai querer isso. E não estava validando hipótese nenhuma, não tinha como saber se aquela tela que eu coloquei, o que é que ela impactou no software, porque a gente não coletava dado, a gente não sabia por que essa tela estava lá, a gente colocou porque a gente achava que essa tela ia ser legal, e acabava que a gente não conversava, interagia com as pessoas e nem media o antes e o depois para ver o impacto que aquilo teve, para ver se a nossa hipótese valeu ou não. Então, esse negócio das hipóteses, olha, é um negócio bem bom. O Startup Enxuta é um livro bem mais técnico e tem um novo que lançou agora no Brasil, que é do Ash Maurya, que é um indiano, é o que eu sei dele, não lembro mais informações agora. Ah, ele criou aquele serviço de foto, que eu esqueci agora, Cloud, algum serviço de foto famoso que teve, e ele criou um livro que chama, em inglês, em português, é Como Criar Sua Startup Enxuta. Esse livro é muito bom porque é um guia prático. Tem aquele livro do Steve Blank, que é o Manual do Empreendedor, que é um livro vermelho, grande, que ele é muito técnico. Esse novo, que é Como Criar Sua Startup Enxuta, que em inglês é o Running Lean, ele é muito prático. Ele é o Startup Enxuta com as coisas do Steve Blank de uma maneira muito prática. Então, é muito didático, é ótimo, é um livro assim, ó, muito bom. Lá na aceleradora da Hack, do Facebook, com a Artemisia, eles deram para cada empresa um livro desse. E é o que eles mais se baseiam para criar os acompanhamentos dos negócios e para avaliar. Realmente, assim, muito bom. Mas, enfim, falei o geral. Queria saber se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa. Tenho mais coisas para falar, mas queria saber se tem alguma demanda. Rogério, tudo bem? De novo, a Luciana aqui. Muito legal esse teu depoimento, essa tua história aí da letra de médico, aí agora Pulsares. Muito do que tu trouxe ressoa com as coisas que a gente vem vendo nas oficinas do Agir, né? Uhum. E com a experiência também dos empreendedores tentando validar suas hipóteses. Uhum. Eu tenho algumas questões, assim, da tua fala. A primeira é, quando você diz que é guiado por uma lista de hipóteses, que é essa lista de hipóteses e a necessidade de validar essas hipóteses que puxa o negócio. Uhum. É realmente uma lista? Ela é física? Ela é escrita num caderninho? Porque, assim, muitos dos empreendedores chegam e dizem assim, então, qual é a sua hipótese? Cadê a lista de hipóteses? Eu tenho na minha cabeça. Eu digo, não adianta ter na sua cabeça, você tem que escrever no caderninho. Então, conta pra gente, assim, vocês têm, enquanto equipe, ela num caderninho, num Excel? Isso é a primeira dúvida, assim, uma brincadeira, uma provocação. E depois, se você pudesse falar um pouco mais sobre a sua experiência pessoal, assim, como que foi para você, enquanto pessoa, ter que lidar com essas frustrações das hipóteses não validadas? Tá. Essa segunda pergunta, quantos caracteres? Ela pode ser bem densa, como ela pode ser um tweet. Você que sabe, o tempo que você precisar. Tá. A primeira, sim, essa lista existe, ela é real, ela está no Google Drive hospedada. E eu posso dizer que eu era uma pessoa que antes eu não gostava de planilhas. Mas uma coisa que eu gosto muito que ele fala no livro do Startup
no final é que o método científico é a base da criatividade. Por quê? Para eu criar uma coisa nova, eu tenho que saber qual é o caminho que eu estou trilhando. Então, por exemplo, se eu trouxer um exemplo aqui, tem uma empresa que ela tem um motor de crescimento e ela é de receita recorrente. E aí essa empresa ela está com uma taxa de retenção de clientes, que é o que vale no modelo de pagamento recorrente, né? Quanto eu estou retendo os clientes. Ela tem uma retenção de 5%. E tem uma outra empresa que tem uma retenção de 10%. Qual é a empresa que está indo melhor? Se você só souber desses dados, você vai dizer, não, a empresa está, né, com 10%, obviamente, que ela está retendo melhor. Mas se você para pegar o histórico e você olha que há 6 meses a empresa A estava retendo 0,1 e a empresa B estava retendo, está com 10%, estava retendo 9,3%, obviamente que a empresa... Vocês estão me ouvindo? Tá, que a Luciana disse que o meu fone tinha desconectado, tinha dado um ruído. Mas assim, se eu olho... Agora tá. Então, se a empresa A está com 5% e ela há 6 meses estava com 0,1 e a empresa B está com 10, mas estava com 9,6 há 5 meses, a empresa A está crescendo há muito mais tempo, porque ela está anotando esses dados, ela está vendo para onde vai. E a gente tem uma lista de hipóteses, a gente tem a lista de hipóteses que ela é a prioritária do negócio, que é aquela que valida mais proposta de valor, que são as mais essenciais, que é o que a gente está buscando validar hoje, e a gente já viu que a gente provavelmente vai mudar o produto. E a outra é uma lista de hipóteses, porque a gente tem os nossos OKRs, que a parte de gestão, a gente hoje está, a gente faz reunião segunda, um checkpoint na quarta, uma reunião de sexta para revisar a semana, faz reunião de revisão mensal, trimestral e a cada 6 meses. Aí a gente delimita os OKRs e eu gasto um bom tempo pensando nos OKRs, porque é o que vai definir a rota, o que vai definir aquele fim da empresa. Antes eu não gastava muito tempo com OKR, planejando, eu achava que era uma perda de tempo, eu deveria estar fazendo outras coisas, mas não, é uma coisa que demanda tempo. E para cada OKR, por exemplo, a gente tem um que é ter 250 novos clientes usuários até setembro de 2000, até setembro. Então, a gente tem uma lista de hipóteses de como é que a gente vai conseguir esses clientes. Eu acredito que é por campanha do Facebook Ads. Tá. Dentro dessa campanha do Facebook Ads, a gente tem uma lista de quais são as postagens que a gente acredita. Vamos começar com essa postagem aqui, que é falando de coisa tal. A gente divulgou, teve tantos. Será que foi o público? E a gente vai esgotando essa lista. É um processo que leva um tempo de criar? Mas você consegue ter uma noção do que é que você está fazendo e ter um foco. Porque todo dia, quando eu começo o meu dia, eu olho para essa planilha para entender o que é que eu vou fazer no dia. Porque é muito fácil se perder no mar de coisas que tem para fazer. E ainda mais se você estiver sozinho no seu dia a dia, você se perde com certeza. Porque chegou uma proposta de um e-mail de uma parceria nova, chegou uma possibilidade de apresentar um pitch não sei aonde, eu vou falar com não sei quem, vou fazer uma reunião não sei aonde, quando na verdade não é o seu foco. Então, se você não anota essa coisa, ela não existe. E uma coisa que para mim foi um aprendizado nessa jornada de empreendedora é de lidar com o fato das coisas. Existe essa planilha escrita? Não. Então ela não existe. Ela está na sua cabeça, ela de fato não existe. E você encarar com a realidade, que é indo para a segunda pergunta de lidar com a frustração das hipóteses, é você querer encarar a realidade. E muitas vezes quando a gente está empreendendo, a gente tem uma tendência de querer mascarar as coisas, muitas vezes não lidar com a realidade dos fatos. Então é frustrante realmente a hipótese não ser validada? É bem frustrante. Porém, o aprendizado que pelo menos eu tenho para mim, é que empreender até você ter um fit com o mercado não é você fazer as coisas darem certo, é você ganhar conhecimento e aprendizado. E eu só ganho conhecimento se eu tiver uma lista de hipóteses e eu for errando e anulando essas hipóteses. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais especializado eu estou ficando naquilo ali e mais eu estou ajustando o meu motor de crescimento, ajustando o fit com o mercado. Então, foi um desafio, que muitas vezes você quer negar, você quer não ver aquilo, ou você quer fingir. Às vezes demora, eu demorei um tempo. Às vezes você não evita fazer coisas novas, porque você não quer sair dessa zona. É um desafio. E eu relaciono muito com o meu processo pessoal em si, enquanto empreendedor. Que aí é um outro tópico à parte, digamos assim. Mas essa parte de você lidar com a verdade da hipótese, de você anotar de fato o fato, de se guiar por dados, envolve muito isso de querer encarar a realidade e o quanto eu realmente quero encarar. E, em resumo, acredito que seja isso. E a gente às vezes se guia muito por métricas de vaidade, né, que tem essa questão também. No livro de você se guiar por hipóteses, não é que eu vou me guiar por hipóteses assim, em janeiro eu tive 100 usuários, em fevereiro eu tive 200, em março eu estou com 300, nossa, como eu estou crescendo.
Mas se você não cria por pequenos lotes, por exemplo, eu vou medir que de primeira semana de janeiro até a última de janeiro, eu ganhei 100 clientes e eu fiz tais ações. Da primeira semana de fevereiro até a última semana de fevereiro, eu ganhei 50 clientes, não sei. A ideia é você se guiar por períodos de tempo e não por uma quantidade somada de tempo. Porque se eu me guio que na primeira semana eu tive 10 usuários, na segunda eu ganhei 30, na terceira eu ganhei 20, na quarta eu ganhei 40, cada ação que eu fiz naquela semana impactou de eu ter aquele número de pessoas. Então, se eu sei que na semana que eu fiz 10 ações, eu fiz tais coisas, na semana que eu tive 40 clientes, eu fiz outras ações, eu sei diferenciar o impacto que aquilo teve. Então, fala de você se guiar realmente por pequenos períodos de tempo e não por métricas de vaidade, tipo assim, nossa, estou crescendo porque eu estou com 300 clientes. Tá, mas qual foi o período de tempo que mais esses clientes chegaram? Qual foi a ação que levou a você ter maior porcentagem desses 300 clientes? Porque pode ser que eu tenha passado 3 meses com 10, chegou no quarto mês eu ganhei 290. Tá, então o que foi que eu fiz nesse quarto mês específico? E olhar para essas métricas separadas pelo tempo, e não uma coisa global em si. Ai, que bacana, Rogério. Acho que é bem importante, é bem o que muitos dos nossos empreendedores eles estão passando, que a gente vem conversando nas últimas consultorias, assim, da importância de tu ter ações delimitadas para a semana, para não se perder, como tu disse, para saber que tu tem a meta para o mês e que para chegar nessa meta tu tem pequenas ações que são empreendidas todos os dias para que tu consiga chegar até lá e que tu tenha um acompanhamento disso também, né? Total, com certeza. Tem alguma outra pergunta? Alguma Pessoal, outra coisa? Mari, Martina, Lise, Amanda, Felipe, dúvidas, questões? Agora é hora de vocês tirarem as dúvidas aí com o Rogério, gente. Não finjam que vocês são tímidos, que eu sei que não são. Na verdade, eu não tenho dúvida ainda, porque tudo que tá falando tá fazendo muito sentido bem no momento que eu tô, tanto na fazer o quê quanto na vida. Rogério, muito obrigada. Segue dividindo a tua experiência, porque tá ótimo, assim, sabe? Quando é o que tu precisa ouvir, tá caindo um monte de ficha aqui. Que bom. Que bom, fico feliz em saber. Se alguém não tiver alguma dúvida, eu continuo falando, assim. Então, Rogério, para guiar um pouco a conversa, eu queria te perguntar assim, conta pra gente como foi a jornada para participar desse programa de aceleração que vocês agora estão... É com a Artemisia, né? A aceleradora. Quem perguntou? Porque eu não estou ouvindo. É a Luciana, de novo. Tá bom. Então, como foi que vocês escolheram a Artemisia, ou a Artemisia escolheu vocês, o processo de aplicação, e o que vocês estão achando desse processo aí? Tá. A gente terminou o processo agora, infelizmente. Foram 6 meses. E a seleção é um processo que dura 6 meses também, quase. É um processo bem demorado. Eles olham... A gente já namorava meio que a Artemisia, né? A gente participou da Artemisia Lab Saúde, participou da Artemisia Lab Saúde Pública, aí agora foi para a aceleradora. Social Good também, eu participei de várias coisas Social Good. Eu vou me relacionando com o pessoal do ecossistema, né? Eu fui do Social Good, pessoal da Semente, fiz negócio de impacto lá em Floripa, fiz as coisas da Artemisia, fui fellow do Social Good, teve a aceleradora da Artemisia agora. Então, onde tem os rolês do impacto, a gente está indo. E eu acho que é bem essa mentalidade, assim, eu gosto muito de aprender coisas novas, né, o tempo todo. Então, eu acho que sempre dá para avançar mais. O processo, ele vai muito fundo na empresa. Eles olham muito para a questão do aspecto da equipe empreendedora, no sentido de o quanto você está disposto a reavaliar todas as suas hipóteses de negócio. Porque não adianta você passar por um processo de aceleração se você não está disposto a olhar para o que você já fez, o que é que eu acredito e que eu tenho como consolidado no meu negócio, que muitas vezes pode não estar consolidado. Porque muitas vezes tem um dado que diz que empreendedores acreditam que para validar um modelo de negócio, eles acham que vai levar um tempo X, quando na verdade esse tempo às vezes é 2 ou 3 vezes X. Então a gente acha que está no estágio já de mercado de fit lá em cima, quando na verdade está lá no começo, de entender a linguagem com o mercado. Então se você não está disposto a reavaliar as suas hipóteses, você já não vai ser selecionado com certeza. E é muito baseado nisso, na verdade dos fatos mesmo, sabe? Não querer maquiar dado. Teve até um caso recente de um negócio de impacto, que eu até conheço a pessoa, que foi famoso na mídia ano passado, porque
aparentemente a pessoa divulgava que era um dado X, quando na verdade era um dado X sobre 4, ou dizia que fez coisa em lugar quando na verdade não fez, e aquilo era uma reportagem investigativa gigantesca desse negócio. E é muito uma questão do lado empreendedor social, que tem uma figura muito de ego, da pessoa ser a protagonista, de que ela está mudando a realidade, de que ela está fazendo aquilo, e tem uma pressão. Não existe essa pressão das pessoas perguntarem pelos números e quererem os números, quando na verdade as coisas levam um tempo de fato. Então você fala a verdade e se sustentar essa verdade, é o que você fez, está tudo bem com isso. O que importa não é o número que você está, é o que você fez, o que você está fazendo, o que você está validando. Porque se você tem um método para se guiar e você está vendo que está se guiando por hipóteses, uma hora vai virar. Não tem dúvida, assim. É só persistir nesse caminho. Eles olham muito isso e normalmente são 1.200 empresas que participam, eles pegam 10. Eles olham muito para essas coisas que eu falei e o processo é muito intenso, porque eu fiquei muito feliz de ter participado, porque eu sou uma pessoa que acredita muito no autoconhecimento. Não no autoconhecimento superficial coaching, que está indo para o lado do coaching, que eu acho que o coaching tem um valor bem interessante. Eu já fiz coaching, eu acho que tem um lugar do coaching, tem um lugar da terapia, tem um lugar da psiquiatria, tem um lugar de tudo. É como as pessoas lidam com a ferramenta. E a aceleração, ela diz que não é uma aceleração de negócio, é uma aceleração de pessoas. E é uma coisa que eu acredito muito, porque o negócio não anda se a pessoa que está no negócio não anda. O negócio só vai mudar se a pessoa que está dentro dele ou as pessoas que estão participando mudam também. Então, tem uma imersão que a gente faz na aceleradora, é uma imersão de 2 dias, fora de São Paulo, e é uma imersão bem profunda. Nem imaginaria que ia ter essa imersão, que é focada muito em você realmente se desenvolver e acessar coisas muito profundas suas. Porque se você não muda alguns padrões de pensamento e comportamento, as coisas não avançam na empresa. Muitas vezes o fato de uma hipótese não estar validada é às vezes um receio de querer lidar com a realidade, um receio de querer validar, de conversar com as pessoas. Às vezes é um bloqueio por um receio de lidar com as coisas quando elas forem grandes. Às vezes é um sabotador que eu tinha, que era o medo de exercer um lado tirano, que eu sei que o mesmo potencial que você tem para ser colaborador é o mesmo potencial que você tem para ser tirano, entre aspas. A única diferença é como você modula essa energia. Então, se eu tenho potencial para ser muito colaborador, eu também tenho potencial para ser muito tirano. São as duas, é a mesma coisa, é o mesmo potencial. E muitas vezes eu queria negar esse outro lado. E sendo que sem esse outro lado, que é o lado da raiva, o lado de você ir para frente, não tem como você andar com as coisas. Então, olhar para isso, olhar para dentro, é você olhar para o negócio também. É por isso que essa coisa de autoconhecimento é tão falada, porque realmente funciona. E impacta muito no negócio, assim. Não tem como, assim. A principal coisa aceleradora é a imersão. E nem é uma coisa empreendedora, entre aspas. Porque muda a relação com o time, você faz feedback de verdade, você fala a verdade para as pessoas. Existe uma parte que é só de interação com o time. Então, muitas vezes tem aquela coisa que a gente fala a verdade. Muitas vezes a gente acha que no Brasil, eu julgo que existe essa cultura, né, de a gente querer agradar e de achar que o conflito ele vai ser evitado e as coisas vão ficar bem. Na verdade, o conflito é o meio para as coisas ficarem bem, porque o conflito eu estou revelando o que está vivo dentro de mim, a pessoa também está revelando o que está vivo dentro dela. Podem ser coisas que não estão se encaixando e se a gente não fala, vai ficar desencaixado. A primeira, eu comecei a empreender em 2015 e eu passei 3 anos em Floripa. E eu passei 3 anos em Floripa não somente desenvolvendo a empresa, mas quando foi em 2016, eu tive uma cisão com a sócia que eu tinha, que era uma amiga de infância, porque eu tinha um padrão de comunicação muito permissivo, essa outra pessoa também. Então era uma relação muito instável. Chegou num ponto que não tinha como seguir. A gente conversou, resolveu algumas coisas, mas eu não conseguia mais. E eu decidi acabar a relação. E aí foram 6 meses arrastados por N questões judiciais desnecessárias, um dinheiro que a empresa nem tinha e ainda não tem. Foi desnecessário, por causa de uma questão de comunicação e de um aspecto pessoal. E a partir disso, eu já ia numa questão de autoconhecimento, e desde então fui muito mais fundo, assim. Então, acabei fazendo processos, terapias e outras questões, porque ou eu encarava as coisas que eu estava me bloqueando, ou eu continuava no mesmo estado. Então, fui para um processo bem profundo de integrar esse outro lado mais de raiva, de sombra, de encarar a realidade, de não ficar somente pensando e maquiando as coisas, mas de encarar os fatos mesmo. E é um processo que cada vez mais você vai vendo que dá para ir mais fundo, assim. Porque a gente tem uma tendência de querer olhar aquele dado e dar uma maquiada e não, vamos mais fundo e vamos encarar a realidade dos fatos mesmo, assim.
Então, e quando eu participei da aceleração, que teve esse lado bem profundo, assim, né, eu fiquei muito contemplado mesmo, porque é uma coisa que eu acredito muito. Tem até um livro que chama A Escola dos Deuses, que é a formação dos líderes da nova economia, que é um livro da Sociedade Econômica Europeia, que o autor fala, é uma história real de um grande empresário europeu, não sei de que país, e ele começa a ter uma crise existencial pelo negócio que ele lidera e tal. E aí ele começa a ter encontros com uma entidade que se chama o Sonhador, que é o Dreamer, e ele começa a ter vários insights sobre a vida e o mundo dos negócios, como as duas coisas estão conectadas, né? É um livro bem bom, bem bacana. Bacana, importante o teu relato. Eu acho que é bem o que a gente tem conversado também, da importância de sempre de estar bem com o teu pessoal também, porque é importante pro teu negócio, o desenvolvimento das coisas, e também de sempre deixar as coisas muito bem alinhadas, né? Essa questão da comunicação entre as sócios, deixar as coisas bem delimitadas e organizadas, porque às vezes a gente está na dinâmica da criação do negócio, da ideação, e essas coisas mais burocráticas a gente acaba deixando, relevando, mas elas são muito importantes, principalmente para o negócio que está se desenvolvendo e que venha a crescer. Total. Rogério, deixa eu te dar uma pergunta. E agora, quais são os próximos passos para Pulsares? Quais são as ideias, as próximas etapas, o que vocês vêm buscando? Legal. Eu vou só repetir o nome que alguém me perguntou aqui no chat do livro, chama A Escola dos Deuses, do Hélio Dana, que é Hélio sem H, é L-I-O, Dana, D-A-N-N-A. E de próximos passos, hoje a gente delimitou de OKR alguns objetivos e eu acho bem interessante falar porque realmente cada empresa é uma empresa. Então, quando a gente começou na aceleradora, a gente tinha uma perspectiva de que a gente queria fazer conteúdo do que a gente fala e faz. Sendo que a gente deixou de lado porque a gente está aqui, vamos lidar com coisas que a gente são mais desafiadoras, como achar um modelo de negócio para esse negócio novo que a gente está criando, e vamos deixar para criar conteúdo e curso quando a gente estiver fora daqui, porque é uma coisa que a gente consegue lidar sozinho, mais fácil. Sendo que o que surgiu na validação desse período de 6 meses, que a gente foi conversar com hospitais, com as pessoas, com farmacêutica, enfim, com N pessoas, foi justamente a questão da demanda por conteúdo dessa área. Então, teve uma pessoa de farmacêutica que falou, um diretor de uma farmacêutica de uma área grande, que falou assim, olha, há 2 anos eu procurei uma pessoa para dar uma consultoria. A consultoria que eu ia ter com ele nem era sobre isso, acabou que surgiu esse assunto. Ele falou, eu procurei há 2 anos uma empresa que falasse disso e não achei ninguém aqui no Brasil. Então a gente falou, cara, é a hora da gente ancorar esse tema que a gente trabalha no Brasil, porque o primeiro Congresso Nacional vai ser próximo ano, que eu vou participar, o Internacional vai ser o primeiro do mundo, vai ser próximo ano, acabaram de formar uma rede brasileira desse assunto, então assim, é o momento da gente ancorar esse tema e fincar a empresa como isso. Então um dos objetivos que a gente colocou foi ancorar a empresa nesse tema e tem alguns resultados linkados a esse objetivo. Então, a gente acabou colocando agora esse objetivo e o outro, a gente colocar pessoas para dentro do software. Então, a gente tem a meta de colocar 250 novos usuários, ao mesmo tempo que tem uma meta de retenção, que é 30% acessando uma vez por semana e o número de receitas geradas. Então, a gente hoje está com esses 2 braços, porque a gente tem uns caminhos a seguir que a gente tem listados, sendo que eu estou em dúvida ainda de qual desses caminhos a gente vai com a tecnologia. E aí esse período de 3 meses de colocar as pessoas para dentro do software é o período que a gente vai botar as pessoas para dentro, interagir com elas e entender melhor e eu ter mais dados de qual caminho a gente vai seguir. Então esses 3 meses por enquanto são isso. E a meta dos próximos 3 a gente continuar colocando pessoas mais pessoas para dentro, construir case e começar a construir essa nova tecnologia. Até uma coisa que a Luciana tinha perguntado de como encarar as hipóteses, a gente quando começou, o produto ele ainda continuou com a mesma essência. E aí eu comecei a ouvir eu já comecei a intuir, cara, eu acho que esse produto ele não é só isso. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma pivotagem de zoom out para olhar mais. Esse produto não é só a receita, ele tem mais coisas. E aí o próximo passo é justamente colocar mais coisas na receita, porque só a receita não sustenta a proposta de valor que a gente quer e que as pessoas demandam. E eu ouvi de uma conversa que eu tive com um investidor, que não foi nem uma mentoria, foi uma conversa mesmo,
Ele falou assim, olha, eu olho hoje para a proposta de vocês da Receita e me parece mais uma feature de algo do que uma empresa mesmo. Porque a gente hoje, como não está com o modelo de negócio definido claro para a Receita, a empresa vira muito o produto. Quando você não tem um modelo de negócio, né? Ela vira muito ali. E aí eu falei assim, ela falou assim, me parece que falta uma audácia, sabe, assim, uma coisa audaciosa, uma coisa grande. E isso se relaciona muito com o meu processo agora, que esse ano, eu realmente estou no ano agora, depois de ter trabalhado algumas coisas, que eu estou no ano mais de me botar, de me estar mais à frente das coisas. Então isso reflete no produto que a empresa tinha, que era um produto que era mais modesto. E quando ele me falou isso, eu achei muito engraçado, porque é totalmente o meu processo. Então, você realmente lidar com a realidade da empresa, você olhar para si mesmo, porque o que a empresa tem a melhorar é o que a pessoa que está à frente do negócio provavelmente também tem a melhorar, quase certeza. Então, é um reflexo seu o tempo todo. Então, nossos próximos passos são esses, por enquanto, de botar pessoas falando do software, de entender melhor as pessoas que estão usando, conversar com elas, e é uma coisa que a gente agora colocou, de toda semana a gente vai conversar com as pessoas que estão usando o software e ficar próximos delas, porque a resposta está com elas. Se elas já chegaram e estão usando o serviço, é porque tem algum valor ali. Ah, perfeito. Isso que eu ia colocar também, que fica bem evidente assim na tua fala, a importância de ouvir o mercado, ouvir as pessoas que estão envolvidas no teu público, para estar sempre testando essas novas hipóteses, né? E acho que é um ponto bem importante que a gente sempre ressalta bastante junto com os empreendedores. Total. Isso aí faz muita diferença. A resposta está ali, né? Não adianta. Exatamente. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão, gente? Eu na verdade, tinha uma para levantar, que é a questão, falou basicamente de validar hipótese, teste, negócio. Felipe? Felipe, desculpa. Se apresenta aí, Felipe. Perdão. Bom, o Felipe dá a entrega. Assim, tu falou bastante de validar hipóteses, validar testes, e bom, o pessoal está acompanhando aí, sabe que a gente está rodando em volta do nosso MVP, assim, que ele é um assustador, e aí a gente vai tirando tudo, tira um braço, tira uma perna, tira a outra perna e ele vai diminuindo, enfim. Eu queria que tu, de repente, desmembrasse um pouquinho para contar para nós como é que foi esse processo de vocês, assim, tipo, do início, do MVP, da criação disso, como é que foi esse lançamento de vocês, de repente, o início da operação? Tá. Eu acho que eu meio que comecei, pelo fato de eu ser da área principal da empresa, eu acho que facilita muito, porque para mim o protótipo começou quando eu desenhava a receita das pessoas. Para mim esse era o primeiro protótipo antes mesmo da empresa existir, porque ali eu já estava validando que uma solução possível, que era desenhando. Porque o que a gente faz hoje é uma receita online, né? Então, o fato de eu desenhar a receita para as pessoas meio que já era uma validação disso. Porque MVP, às vezes, a gente acha que é uma coisa, né? Mas, sei lá, se eu conversasse com algum profissional de saúde, eu dissesse, eu vou ficar aqui do teu lado por uma tarde fazendo receita para as pessoas, sei lá, adaptando a receita à linguagem. O que tu acha disso e tal? E eu tivesse alguém que me pagasse por isso, era um protótipo validado, era um protótipo concierge, né? Que eu tô lá o tempo todo com a pessoa e adaptando a experiência. Então, para mim, o protótipo MVP começou nessa época de teste de validar essa hipótese. E quando a gente entrou no Social Good, a gente criou um programa, a gente criou uma landing page falando da receita, viu que as pessoas tinham interesse de usar, começou a ter uma repercussão, e a gente gravou vídeos com as pessoas na rua. Isso aí é uma coisa que até hoje eu passo nos PITs, que faz muita diferença, porque você mostra o problema para as pessoas, e aí ajuda a validar melhor. E aí, em 2015, a gente fez um programa bem simples de computador, que nem dava para imprimir a receita. Na verdade, eu desenhei o protótipo das telas no papel, ia para os profissionais e mostrava, eu estou precisando fazer um programa que, como eu estava dentro do hospital, para mim era muito fácil ter acesso aos profissionais. Então eu chegava, estou precisando fazer um programa que é assim, 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 e a receita que ele gera é essa aqui, e mostrava a receita no papel. E aí comecei a ter os feedbacks, essa receita é legal, aqui não dá para entender, aqui eu acho que não precisa, aqui eu acho que é ali. E aí a gente foi. E a receita a gente também foi com as pessoas. Então a gente pegou a receita que a gente tem hoje, criou um protótipo e ia conversar com as pessoas. Aí a gente falava, o que é que você acha que é essa imagem aqui? A pessoa, eu acho que isso aqui é uma boca aberta, era um prato. Eu acho que isso aqui é uma torneira, era uma pessoa acordando.
e a gente começou a mudar a receita também. Aí depois que a gente chegou no modelo de receita, que na época era ok, e achou que um programa que era minimamente ok, e teve a landing page, aí a gente foi e criou um programa super rudimentar, que era bem para uma base de medicamento bem pequena, para a pessoa criar uma receita dali, que não dava nem para imprimir direito. Aí a gente foi e colocou essa receita lá em uso no hospital, que eu fazia em internato, né, que é o estágio da medicina, que é lá no Ceará, em Fortaleza. E aí o pessoal começou a gostar, uma reportagem no Bom Dia Brasil, mas como as pessoas usavam e a receita impressa não era boa, aí o pessoal parou de usar. A gente, então temos que melhorar a receita, a impressão. A gente foi melhorar a impressão. E daí a gente começou a ir. O que aconteceu no começo foi que a gente não validou, até por uma questão pessoal na época e N questões, a gente não validou muito o modelo de negócio. A gente validou mais o produto com a solução. Faltou esse link do produto com o mercado, que é o que hoje a gente está, que é o que hoje eu estou focado mais, né? Então, foi mais ou menos esse processo do MVP. E é muito engraçado você olhar para trás, porque você vai reparando que dá para você olha para trás, eu podia ter feito daquela forma, que é ainda com menos custo e ainda mais rápido. Então, por isso que é legal você sempre documentar, porque você consegue ir revisitando e avaliando. Certo, obrigado. E é um desafio também do negócio de impacto, né? Porque às vezes eu resolvia mais a dor do beneficiário e eu sabia que o beneficiário não ia ser o cliente pagante. Então, também tem esse ponto do negócio de impacto. O ideal é... Agora, o desafio é como a gente consegue juntar e linkar todas as pontas da melhor maneira possível, né? Porque negócio de impacto ainda tem a questão do propósito de você... Tem uma dúvida. Oi, Amanda. Oi, tudo bem, Rogério? Eu sou Amanda, prazer. Eu tenho uma dúvida que tu comentou bastante sobre analisar os dados, enfim. Como é que eu perdi o início, então, desculpa se sou repetitiva, mas essas métricas que tu fala, os teus números são baseados em uma avaliação qualitativa das pessoas que vêm até ti, ou tu simplesmente joga um teste, joga um valor e vê quem analisa ali o perfil de quem tem mais idade, números, como é que tu faz isso? Não sei se ficou clara a pergunta. Depende muito da métrica que você está olhando. Por exemplo, a gente tem métrica, e escolher a métrica é um desafio também. Porque se você é um negócio de impacto, as métricas que você escolhe para olhar, elas têm que estar de acordo com o que você está se propondo a mudar de realidade. Então, por exemplo, eu posso escolher, enquanto meu negócio, só olhar o número de receitas geradas. É uma métrica. Eu posso escolher olhar quantas dessas receitas foram geradas dentro de um posto de saúde, que aí eu já consigo olhar onde é que essa receita está sendo gerada, se é numa área que eu acho que vai ter um impacto maior do que se for num lugar privado. E muitas dessas métricas de você escolher vai da sua teoria de mudança, porque para cada passo da teoria de mudança, você vai colocando as métricas que você quer ver daquela fase para você validar que você vai chegar naquele impacto. Então, de métricas do negócio mais geral, a gente tem delimitado as que a gente olha e a gente tem consciência de que não dá para você no começo querer medir tudo, porque você primeiro tem que parar de pé antes de qualquer coisa, mas você já ter essa consciência ajuda muito. E a métrica qualitativa, ela também é colhida dependendo do que eu quero avaliar. Então, a gente avalia muito se os profissionais estão falando alguma coisa sobre a percepção deles e do que as pessoas estão falando para eles. Então, para a gente, é uma métrica que a gente olha qualitativa. Isso as métricas gerais do negócio, né, que a gente chama de os KPIs, né, que são os indicadores de performance mais. Agora, das hipóteses mesmo que a gente está validando, aí a gente coloca mesmo e anota aquele dado. Eu quero testar, sei lá, por exemplo, a gente publicou uma vez uma coisa que a gente queria ver se as pessoas iam ter interesse, e a nossa métrica é ser comentários daquela coisa. Então, a gente avaliou os comentários naquela situação. E aí, para cada coisa, a gente vai escolhendo e vai seguindo por aquilo. E a gente também coloca a métrica qualitativa, mas eu acho que é legal colocar uma métrica quantitativa junto, dependendo do que for, também é muito específico, varia de caso a caso. Mas tem essas métricas que são as gerais, que você define, que são as do negócio mesmo, e tem as métricas das hipóteses mesmo, né, que aí depende do que é a hipótese em si. Não sei se era isso a dúvida. Perfeito, porque hoje eu tenho vários dados, várias informações que eu posso analisar em profundidade ou não, mas é bem isso, a escolha da métrica, eu acho que foi muito claro, de acordo com a teoria da mudança, com etc. Tem um report que saiu, acho que foi esse ano, foi ano passado, que é para você, como é que você mede impacto,
que é o Impact Management Project, que é o projeto de planejamento de impacto. Se você colocar na internet, aparece. São as 5 dimensões que você avalia para você saber se você tem impacto ou não. E ele é bem legal porque ele considera a profundidade do impacto que você tem. Então, por exemplo, se tem um negócio de reforma de casa, como é o Vivendo e Morar Digna, o impacto deles é muito mais profundo do que o meu impacto, que é uma receita impressa. Porque é um impacto que tem uma dimensão permanente, perene, e vai muito mais profundo na vida da pessoa. Então, quanto mais digital é o negócio, maior é a tendência dele não ser tão profundo quanto é um negócio muitas vezes físico. E o impacto existe, mas ele é avaliado em diferentes dimensões, né? Porque isso também conta para avaliação. Ótimo. Muito obrigada. Bom, então, mas se a gente não tem mais perguntas, então eu acho que a gente vai se encaminhando para o final. Não sei se o Rogério tem mais alguma coisa também para acrescentar. Não, eu não sei nem o que foi que eu falei, porque eu vou falando, eu vou falando, às vezes eu nem sei o que foi que eu falei. Não, foi Mas... ótimo. A ideia é realmente um bate-papo para que a gente consiga construir, ter insights e gerar essa troca entre experiências passadas, enfim, o que os empreendedores vêm passando agora, porque os problemas, eles acabam sempre sendo recorrentes, né? Então é bom essa troca e esse compartilhamento de ideias. Acho Legal. que seria legal, Rogério, se tu pudesse, assim, dar um conselho de finalização do webinar em relação ao que tu já vivenciou e aprendeu. Aquela coisa meio Marília Gabriela, né? Então, se você pudesse dar uma recomendação aos demais, qual seria? Qual é o seu programa de TV favorito? Não, brincando, mas algo nesse sentido, assim. Cara... Assim, eu gosto muito do desenvolvimento pessoal, assim, eu sou uma pessoa que advoga muito por isso, assim, eu tanto tenho a formação de medicina ocidental, mas eu também faço medicina oriental ou alternativa, né, eu faço Reiki, curas alternativas, Theta Healing, cartas, e eu vou muito fundo nesse negócio do desenvolvimento pessoal, né, no meu julgamento. Então, porque para mim é a base de tudo, assim, o negócio só vai andar se a pessoa anda também, e eu acho que muito disso vai de um canto de humildade, no sentido de ao mesmo tempo você reconhecer que sim, você é um potencial que tem várias coisas, você se reconhecer também que tem muita coisa para aprender. Então, tá sempre aberto a reavaliar e ouvir o que as pessoas de fora têm a dizer e saber filtrar. Muitas vezes é uma linha tênue entre, não, isso aqui eu tenho certeza, não vou ouvir, não, isso aqui eu vou ouvir. Mas a abertura para ouvir é fundamental. Eu acho que seria isso, assim. Indo mais um pouco além, né? Não é bem de dados e coisas, mas seria anotar tudo, anota as coisas. Anota. E não fica preso na dúvida. Se está em dúvida, escolhe um e vai. Se der errado, tudo bem. Já aprendeu e sabe qual é o outro caminho para seguir. Porque não tem certo e errado, né? A gente aqui julga o que é certo e errado. Existem as coisas como elas são. E às vezes a gente cria uma expectativa do que é certo e o que é errado, quando na verdade o que importa é a ação. O que importa é o que você fez no final do dia. Se você ficou na dúvida e não fez, então a realidade é feita. Que legal, muito obrigada. Foi muito inspirador te ouvir falando. A Ellen já tinha contado que seria, mas é sempre foi muito acima das expectativas. Então, em nome da Semente e de todos os participantes do Agir, agradeço muito. Eu agradeço, obrigado. Muito obrigada. Feliz de contribuir. Muito obrigada pela participação, Rogério, pela disposição. E faço das palavras da Lu as minhas também. Foi muito inspiradora. Acredito que não só pra gente, como para todos. E muito, muito, muito obrigada. Tá bom. Agora que eu descobri, era a minha tela que estava pouca, por isso que eu estava escuro. Aqui pra gente você tá aparecendo bem, não se preocupe. Pois é. E o que a Semente puder também colaborar nessa etapa dos próximos horizontes da Pulsares, pode contar com a gente. Eu tô com um livro da Semente para devolver, sabia? Tudo bem, não vou contar pro Márcio, não se preocupe. Conta não. Estratégia do Oceano Azul, tá comigo. Versão em inglês. Devolverei. Se você tá aí em Floripa, aproveita para passar ali na CAT e entregar o livro. Dá um oi pro pessoal. Ele ficou em São Paulo, mas eu vou devolver. Tá bem. Acho que um último ponto que me ocorreu agora é que no final de setembro tem o Festival do Social Good Brasil,
Sim. A gente está organizando para o pessoal do Agir também estar presente no evento. Acho que eu e a Andresa iremos. Se tu quiser comentar um pouco sobre a organização, você falou, Rogério, que já participou, o que esperar desse evento, como se preparar para esses 2 dias. Legal. Eu vou no Social Good desde 2015, então eu gosto bastante. Cara, o festival é uma oportunidade de você ampliar horizontes, conhecer outras pessoas do mundo do impacto ou do mundo do empreendedorismo geral. Vai muita gente. Ano passado eu fiz uma roda de conversa que era o futuro tecnológico da saúde é ser humano. E aí nessa roda de conversa estava um pessoal que era ligado à Secretaria de Saúde de São Paulo, e aí acabou que a gente rolou o curso que a gente gravou para a Secretaria foi muito por causa desse encontro do Social Good. Então é um evento que tem muita conexão, assim. Ele não é um evento só que tem um conteúdo legal, mas ele tem muita conexão. Então, e eles agora vai ser imersivo, né? Vai ser no Cacupé, que é um motel. Então vale muito a pena, tem muita conexão, tem muita gente diferente, tem conteúdo, é muito bem pensado o festival, assim, não é um encontro aleatório, sabe? É uma coisa muito bem pensada. Então, e vai muito ser falado de dados e tecnologia, né? Como é que isso se relaciona hoje em dia. E tem esse lado humano muito presente também. Eu não faltarei, estarei aqui. Você vai ministrar alguma roda de conversa esse ano? Não, esse ano eu vou só curtir, vou só estar lá existindo. Vou só estar lá existindo. Sendo humano. Sendo humano, totalmente. Então, muito obrigada e nos vemos no Social Good, pessoal aí. Mais um motivo para vocês se pilharem e a gente fazer essa imersão aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigadão, Rogério. Estamos aí. Boa noite. Nos vemos no Social Good, então. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu. Até mais.